Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão. Essa é a segunda parte de uma conversa incrível com o Adriano Amui, que é fundador da Esfera, da Invent, da Deep Seed Solutions e também professor da Dom Cabral. O Adriano é um amigo, um conhecido de longa data aí e que faz um trabalho incrível. E essa conversa foi uma conversa tão completa, tão inspiradora, com tantas coisas que a gente foi falando que ela acabou virando duas conversas. Essa é a segunda parte. Se você não viu a primeira parte, corre lá para ver a primeira parte, que está incrível. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre estratégia de negócio, sobre marketing, sobre reinvenção de negócio e também sobre desenvolvimento profissional de executivos. Acompanha que está incrível essa aula, essa entrevista, esse bate-papo. Um abraço, aproveita. Deixa eu pegar aqui e juntar um pouco disso que a gente falou agora com um conceito de branding valuation. Existe um autor que é o autor que eu mais admiro em valorização de marca, cujo nome é David Acker. Você conhece? Uhum. Então, para mim o David Acker está para branding, assim como o Philip Kotler está para tudo de marketing. Uhum. Não é? Essa correlação é verdadeira. Mas o Acker, ele criou um dia um modelo que ele fala o seguinte: avaliar uma marca é algo complexo, mas se eu puder sintetizar, eu consigo sintetizar isso em 10 tópicos. E aí ele criou as 10 assertivas de Acker. Sendo que o mais importante é que eu sempre acreditei nesse modelo, mas estou começando a repensar. Que ótimo. Esse é o exercício legal. Porque ele dizia o seguinte: a primeira afirmativa, que é a que determina o máximo valor de uma marca, é preço premium. Ou seja, se eu consigo praticar preço premium, a minha marca vale mais. Né? Esse é o multiplicador. Esse é o multiplicador. Se você vende muito mais, mas pelo mesmo preço, então, pô. Só que aí, Miguel, nesses últimos anos, pensando, olha qual é a reflexão. Eu vou insistir com você um ponto. O Acker foi brilhante demais de conseguir montar esse modelo. Então o que eu estou tentando fazer é como é que eu cresço a partir do modelo dele. Sim. Eu não estou dizendo que o modelo dele não é brilhante. Sim. Eu simplesmente tenho a oportunidade de crescer a partir do modelo dele. Construindo no ombro de gigante. Pensa comigo. Será que preço premium não é consequência? Sim. Se preço premium é consequência, será que eu não deveria mudar então o critério para a raiz fundamental? Se isso é verdade, a minha afirmativa para você seria o seguinte: o maior driver para você definir o potencial valor de uma marca hoje deveria ser a capacidade de criar uma conexão emocional com o seu target. Que é a afirmativa que você está falando do começo até agora, e eu estou me sentindo aqui empolgado, porque a minha tela de encerramento do curso de marketing na Dom Cabral é: se eu pudesse eliminar todos os PowerPoints que estão para trás, a pergunta que você deveria fazer é: o que o seu cliente sente quando pensa na sua marca? Conexão emocional. Ele sente, né? Nem pensa. É o que ele sente. Ele nem sabe te dizer muitas vezes. Não, ele não consegue. É sentimento. Isso aí é uma lição de marketing. Isso é profundo demais. Sabe de quem que é isso? Não. Madre Teresa. Porque Madre Teresa tem uma frase dela que é: é muito importante você pensar e você escolher, uma coisa nessa linha, como que você quer que as pessoas se sintam depois de te encontrar. Perfeito. Qual foi a marca que você deixou? O que ficou? Né? Isso serve para você ter conversas difíceis, isso serve para negociação, isso serve para relacionamento, isso serve para marca, para negócios. Como é que você quer que a pessoa se sinta depois? Porque eu posso até fechar um negócio, mas o cara vai ficar com um gosto amargo na boca. É isso mesmo. É indiscutível. Não isso. Pode, não tá. Que aí volta nas coisas tem coisas que a gente compra feliz e tem coisas que a gente compra chorando. Isso. E quando você compra coisas chorando, você não cria uma relação boa, né? Você compra o que você precisa. E tem negócios muito rentáveis construídos em vender coisas para quem precisa e está chorando. Mas não cria uma relação positiva. É isso mesmo. E cria uma inimizade e é uma coisa que você está querendo sempre se livrar daquilo, né? Você não quer ser cliente para sempre, você quer ser cliente por menor tempo possível. Miguel, esse ponto que você trouxe, já me trouxe um outro para comentar aqui com você. Vamos lá. Que é perfeito. Nesse mundo atual, a gente acaba participando, você, desse macrosistema de startups. E
A palavra que mais se fala dentro de uma startup hoje é escalabilidade. Sim. Virou uma obsessão. Quando eu junto o que você falou com essa palavra escalabilidade, talvez eu tivesse uma dica para compartilhar, que é o seguinte. Quero ouvir. Cuidado com a escalabilidade, porque a escalabilidade ela implica em pessoas diferentes. Ela implica em múltiplos stakeholders ou em CNPJs diferentes comprando do seu negócio. Existe uma coisa mais importante que é a escalabilidade que vem antes dela, que é você fazer com que a mesma pessoa queira te comprar de novo. Sim. E isso é o princípio fundamental do CRM, que está no livro clássico de marketing, as pessoas estão esquecendo. Tem um amigo meu que fala que a venda mais importante que tem é a segunda. É a segunda. Só que as pessoas estão esquecendo. Isso é uma maneira muito interessante de você, inclusive, olhar para negócios. Quantas vendas, quantas segundas vendas esse negócio faz? Isso. Esse fator vale mais para mim. Então, se eu tiver Isso é uma das coisas que eu mudei no meu negócio para buscar um modelo de recorrência. Perfeito. Porque eu quero ter relacionamento mais de longo prazo e eu quero ter clientes que estão mais alinhados comigo. Não quero que seja só um amor de verão. É isso mesmo. É mais difícil, é mais complexo, é diferente? Mas eu acredito que o futuro está aí. E aí, na hora que você consegue isso, entra um outro conceito, porque a gente está tentando nesse bate-papo sempre olhar a perspectiva, olhar o mundo, trazer um case e trazer um conceito. O conceito de NPS. Sim. Net Promoter Score. Net Promoter Score. Quer dizer, na hora que eu consigo ter a fidelização de uma pessoa ou de um negócio e ter a recorrência, eu ganhei o ativo mais importante, que é o promotor. Quem não conhece NPS é uma técnica super usada para avaliar a satisfação do cliente, que você pergunta uma pergunta para o cliente, que é: você recomendaria esse produto, esse serviço, essa marca para um amigo ou conhecido? Só que ao invés de falar sim ou não, você dá de 0 a 10. E o interessante, riquíssimo e muito surpreendente é que a nota boa não é 6, não é 7, não é 8, é 9 e 10. Né? Exatamente. Nota boa é 9 e 10. 7 e 8 é neutro. Exatamente. E de 1 a 6 é um detrator. Então o seu promotor é quem te dá nota 9 e 10. E o NPS, o líquido, né, o indicador líquido é quantos 9 e 10 você tem, menos quantos 1 a 6 você tem. Com um ponto a mais, que a gente não pode esquecer. Voltando àquelas frases de efeito, que ela fala o seguinte: quando alguém vai falar bem de você, ele vai falar para uma, duas pessoas. Quando alguém vai falar mal do seu negócio, ele vai falar para 10. Essa ponderação aplicada a essa fórmula que você acabou de falar é que é a fórmula fundamental. Quer dizer, do que adianta eu ter 10 promotores e 5 detratores? Isso é bom ou isso é ruim? Cuidado, isso é péssimo. Isso, e que é interessante, eu li o primeiro livro, o primeiro Ultimate Question lá atrás, quando lançou, já tem uma versão nova que eu não li ainda, e ele falava o seguinte, que a média de todas as empresas era 5%. E que dá para você ser, inclusive, negativo, né? Você pode ter mais detrator do que promotor, que vai ser muito ruim. E as melhores empresas tinham 83, que era a Amazon, que é a Apple, né? Que tinha mais de 80, ou seja, você tem 90% de promotor e 5 de detrator. E aí você está jogando um jogo em que tem um exército incrível de gente promovendo, falando bem, recomendando. E esses caras que são 9 e 10, eles compram mais, eles repetem mais compra e eles recomendam mais. Né? Exatamente. E tem o nível 10, assim, não sei se é um 10, mas o nível mais elevado é o cara que te defende ainda. É isso aí. Porque tem gente que fala bem, não, o Miguel é bacana, tal, a empresa tal é bacana. Agora, o nível acima é quando alguém vem falar mal e a pessoa fala, não, você está enganado, não é assim não. Dá um voto de confiança, porque essa empresa aí é séria. Miguel, acabou de surgir um conceito dessa conversa. O que você acha do conceito de escalabilidade promotora? O que importa não é a escalabilidade, o que importa é a escalabilidade promotora. Que você conseguir ter só cliente. Quanto você consegue escalar dentro dos meus promotores? O seu NPS. Exatamente. Isso significa que você conseguiu desenhar uma proposta de valor com fit perfeito, com o seu target,
E que, principalmente, você entrega o que você promete. Sim. Você está falando isso, me veio uma sacada aqui muito grande. Tem negócios que eu admiro muito pela capacidade de vendas, só que eles, como eles são muito... Como não? Além do fato de eles serem muito bons de vendas, eles, por alguns elementos, eles geram um número relativamente alto, pelo menos alto para mim, de detrator. E aí o que acontece é que cada vez que você vende mais, o N de detratores vai aumentando. Sim. Em especial, se esse é um produto de valor relativamente alto, quando eu vou comprar um negócio de R$1, eu não preciso falar com ninguém. Exatamente. Quando eu vou comprar um negócio de alguns R$1.000, eu vou perguntar para minha mulher, eu vou perguntar para meus amigos, eu vou compartilhar num grupo, eu vou perguntar no WhatsApp, e aí vai ter alguém lá, porque o N já é alto, vai falar, não, isso não vira não. Né? Então, assim, assim, eu, nos últimos anos, eu passei por um processo em que, em alguns momentos, eu acho que eu errei a mão. De acelerar muito o processo de vendas, de buscar a escalabilidade sem o promotor, né? Sem preocupar tanto com isso, e isso me custou caro. E hoje, já tem um tempo que eu estou muito focado nisso, sem dar esse nome, não tinha um nome ainda, né? De como que eu falo, não, eu só quero atender meu cliente ideal. Eu quero dizer não antes de vender. Antes de gerar experiência negativa. Porque vai dar errado. Né? E uma das perguntas chaves que eu aprendi para fazer isso é: qual é o seu cliente se você pudesse cobrar dele só depois de ele ter o resultado? Perfeito, perfeito. E aí você já tem um monte de gente falando, não, é melhor você não comprar. Porque você não vai ter, você precisa ter isso, você não está tendo isso, tal. Então é melhor você não comprar, porque vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim. No final, eu vou até faturar, mas isso aí vai gerar tantos custos indiretos que vão me atrapalhar. É melhor eu vender só para quem é meu cliente ideal e tocar o barco nisso aí. E aí, Miguel, você falou uma coisa que também vale a pena a gente julgar aqui. Você falou o seguinte, eu errei e perdi. Sim. Porque tem uma frase do meu sócio da Dipseed, que é o Leandro, que ele fala o seguinte, essa frase alguém falou, mas eu não sei, por isso eu me refiro a ele. Ele fala assim, só erra e perde quem tenta. Então, que ponto que eu quero colocar aqui? Não é? Só quem está no jogo, né? Quando você está no mundo, agora eu quero separar a vida real de academia. Quando você está no mundo acadêmico, é óbvio que eu tenho que criar frames e que eu tenho que enquadrar tudo o que acontece e lembrando que tipicamente eu estou olhando para o retrovisor, portanto é fácil eu fazer afirmativas do que deu certo e do que deu errado, porque já passou. Né? Então, você sempre olhar uma decisão tomada no passado e traduzir isso num case tem valor pedagógico, mas isso não significa que eu seja muito inteligente, porque qualquer pessoa poderia fazer. A grande questão é qual seria a decisão que eu teria tomado naquela situação. Isso me traz uma... Eu tive uma aula quando eu estudei em Kellogg, que foi uma das aulas mais ricas e marcantes da minha vida. E essa aula, ela era sobre tomada de decisão. Esse professor, ele pegou um case que era uma corrida de carros e eu tinha que tomar uma decisão se continuava a corrida, se eu não continuava a corrida, se eu parava para fazer manutenção e etc. Eu tinha naquela sala 70 pessoas que eu reputo das mais inteligentes do mundo. Brilhante. Pô, cara, para entrar naquele negócio era difícil. Você não vai acreditar. As 70 pessoas tomaram a seguinte decisão. Eu tenho que ir até o fim da corrida. Perfeito. Ele deu os parabéns. Porra, vocês tomaram uma decisão muito legal. Aí ele pegou o case, projetou na tela, só que ele mudou o nome da corrida, ele mudou o nome da marca de carro que estava correndo. E esse case foi o case que culminou na explosão da Discovery. E na hora que ele mostrou isso, o que ele quis dizer? Que essas 70 pessoas super inteligentes que estavam aqui na sala, se tivessem no painel de controle da NASA naquela época, teriam explodido do mesmo jeito, por diversos bias. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Criticar para trás é fácil. Você tem que olhar para frente. Você só vai tomar uma ação para frente se você tomar risco. Não existe negócio sem risco inerente. Sim.
Tem um acaso, né? Tem. Se eu pudesse dizer uma ciência que eu acho que todo mundo deveria estudar e que eu não sei se você já o faz no Agrotalento, se não faz eu faria, eu colocaria isso em pauta, seria estudar os bias de tomada de decisão. Muito legal. Porque o cérebro das pessoas é condicionado a tomar as decisões erradas. E isso é científico, é fácil de você corrigir. Né? Exatamente. Então, a gente está enxergando milhares de coisas, milhões de coisas aqui, a gente está pegando pequenos detalhes e usando aquilo para... Né? Exatamente. E você está falando isso, estou achando muito interessante, porque eu gosto muito assim, de pensar, primeiro, em usar frameworks para tomar decisão. Ter os modelos, eu vou rodar essa regra aqui minha e ver o que vira e eu vou tomar com base nisso. E uma outra coisa que quando você começou a contar a história que me lembrou, que é você dar nome certo para as coisas. Eu me preocupo muito com a linguagem que você usa e você ter as métricas certas. Perfeito. Por exemplo, o que a gente estava falando aqui. Minha métrica é número de vendas ou número de promotor? A minha métrica é faturamento ou é segundas vendas? Você pode fazer coisas muito parecidas, parece que é a mesma coisa, mas você chega em lugares muito diferentes no combinado, porque tem um empilhamento de resultados. Exatamente. Né, que você vai indo para um lado muito diferente do que se você for para o outro. Então, se você tiver a métrica certa e entender o que é... Nossa, isso já me custou tão caro, eu já errei tanto nesse processo de ter a métrica errada, que é uma das coisas que eu... E eu vejo isso em pecuária, eu vejo isso na vida pessoal, eu vejo isso em marketing, eu vejo isso em todos os lugares. As pessoas usando as palavras erradas, a linguagem que não é a mais... que vai gerar o resultado que ela espera, e aí ela não tem o resultado que ela espera, ela tem outro resultado. Indiscutível. E concordo tanto com isso que também gostaria de somar uma outra coisa a isso. Eu não acho que vale a pena você viver só sobre o controle estrito das métricas. Sim. Mas também não vale a pena você viver só da intuição. Mas tem me parecido que os empresários, executivos e as pessoas de sucesso são aquelas que têm conseguido combinar essa articulação de ter um plano, sim, de ter métricas para saber se esse plano vem acontecendo da maneira que foi planejado, e isso permite uma reação e uma tomada de decisão rápida para correção de rumo, mesmo que seja matar e renascer o negócio, mas eu preciso deixar fluir essa veia da sensibilidade, porque me parece que muita sensibilidade gera oportunidade, porque ela te permite enxergar, sim, aonde os outros não estão conseguindo enxergar. Sim. Então, fazer esse equilíbrio, eu acho que vai ajudar todo mundo que está participando desse nosso encontro a fazer melhores resultados para frente. Isso, para fechar esse assunto, assim, uma coisa que eu olho muito e para mim faz muito sentido é você entender que muitas vezes você tá passando um filme, mas você só está escutando o áudio. Boa. E você se perguntar quais são as outras camadas, quais são os outros layers de informação que eu, por desconhecimento, incapacidade, simplesmente quando me contaram, abro o olho porque vai ter uma imagem aí. A gente não está vendo outras camadas que são causais, que causam, que geram resultado naquilo, que influencia o que está acontecendo, só que a gente não está conseguindo enxergar. E aí a nossa decisão ela é frágil. Isso. Né? Como é que eu vou descrever a qualidade de um filme se eu só escutei o áudio? Isso. E isso é uma coisa que acontece muito. Né? A gente tem mais elementos do que a gente consegue ler no ambiente, e a gente toma decisão baseado em alguns poucos elementos, e depois fica insatisfeito com a qualidade da decisão, porque você não tenho dúvida. E isso é intimamente correlato nesse mundo em que a gente fala que precisa entender o consumidor para poder ter a proposta de valor. Isso é intimamente correlato a tomar decisões de gabinete. Sim. Uma startup, quando ela está na sua criação, você tem um tempo, um empresário na rua, né? Enlouquecido dentro de casa, para você conseguir fazer isso virar alguma coisa. Sim. Só que tudo que você faz dentro de casa não reflete o que acontece na rua. Sim. Então, uma outra sugestão é: gasta 80% do seu tempo na rua. Sim.
E os outros 20 você modela dentro de casa, porque aí você vai ter uma organização efetivamente estruturada para a escalabilidade, que a gente chamou de escalabilidade promotora. É isso, vá para a rua. Isso é muito interessante. Para a gente finalizar, o último tema que eu marquei aqui, você é uma das pessoas que eu mais admiro na construção de programas de desenvolvimento profissional e pessoal para altos executivos, para empresários, com programas fora do Brasil. Esse é um dos temas, uma das coisas que eu também faço. Muito bem, eu admiro muito o que você faz e tenho como um modelo, como um benchmark de sucesso para mim. A minha pergunta é, assim, o que você está preocupado hoje, ou o que você daria de recomendação para um empresário, um empreendedor, um produtor, um profissional que está assistindo você aqui? Como que eu devo pensar e me planejar para me atualizar, o que eu devo fazer nos próximos 12 meses de atualização e de me tornar um profissional e uma pessoa melhor? Perfeito. Miguel, a primeira fala ela é um pouco polêmica, mas ela é definitiva. Necessária. Mais do que necessária, ela é quase arrogantemente definitiva. A minha experiência me mostrou que isso é um fato. Não confunda férias com desenvolvimento. Essa é a primeira coisa. Como assim? Então, eu vou viajar de férias e vou aproveitar para me desenvolver. Você não vai fazer nenhum e você não vai fazer o outro. Eu estou falando isso porque um dos caminhos que a gente tomou tem muito a ver com desenvolvimento internacional. Certo. E o nicho que a gente ocupou, ele foi o nicho de falar para as pessoas o seguinte: tá todo mundo viajando, tá todo mundo fazendo viagem supostamente técnica, mas na verdade você está fazendo relações públicas, você está construindo amigos. Construir amigos é uma das coisas mais importantes que existe na vida. Mas se você puder construir o amigo fazendo alguma coisa útil, eu posso te afirmar que você está construindo para o seu negócio. Que legal. Então, dentro dessa linha, a gente começou a provocar várias companhias e várias pessoas a... Quer ver uma coisa interessante? Produtores rurais. Conversa com a turma. Há quantos anos o mesmo produtor faz a mesma viagem em setembro para a AgriShow nos Estados Unidos? O Farm Progress Show. É uma viagem de tipo uma pescaria, ou para a criança vai para Disney e tal. Aí a pergunta que decorre dessa o que você aprendeu esse ano diferente do ano passado? O que você aprendeu ano passado diferente do outro? Não estou afirmando nada. Eu estou deixando para as pessoas pensarem. Silêncio e o cara rebola na cadeira, né? Não é isso que acontece? Sempre. Rebola na cadeira e o barulhinho dos grilos, né? Aí vem a terceira pergunta. E se eu te desse a oportunidade de pegar esse mesmo tempo que você já gastou e esse mesmo dinheiro que você está usando, sem agregar um centavo a mais, e você usar isso para conhecer a cada ano algo diferente e que esteja alinhado com tendências? Isso tem eco. Então, esse é o primeiro ponto, né? Repense as viagens que você faz e as oportunidades de educação e formação que você tem para que você esteja up-to-date. Você é dono da sua agenda. Não é porque essa agenda está acontecendo ou porque você foi convidado que isso é relevante para você. Esse é ponto 1. Na sequência, procure combinar uma experiência que seja de vivência com uma experiência que seja acadêmica. Certo. Existe hoje uma depreciação do mundo acadêmico. Então as pessoas falam, não, eu não vou visitar a universidade, porque aqueles caras da universidade são teóricos. É lá que surgem os novos frames. Então, para os nossos clientes, a gente tem... E se tiver curadoria e escolha de quem você vai escutar, né? Tem 10%, 20% que está fazendo coisas incríveis e que você quer passar uma semana com ele, você quer... Claro que sim. Então, dentro dos nossos modelos para os nossos clientes, a gente tem dedicado de cada tempo de formação 20% dentro da via acadêmica. Que legal, 20%. 20%. Isso já foi maior, Miguel. Isso já chegou a ser 80%.
Mas francamente, hoje, o 20% é uma combinação saudável de conhecimento e motivação. Mas a pessoa está aprendendo 100% do tempo. Ele tá mas ela não está sentada numa cadeira e... Exatamente. Ela nem sabe que ela está na aula, mas ela está, né? Agora, o que eu faço nos outros 80? Nos outros 80, eu estou aprendendo vivenciando. Posso te dar um exemplo recente? Pode. Nós levamos um grupo agora, um grupo dos maiores produtores do segmento rural brasileiro para o Vale do Silício. E imagina, esse grupo que é super sênior passou por uma experiência dentro do laboratório IDEO. O laboratório IDEO é o maior laboratório de inovação do mundo hoje. O que nós fizemos com esses caras? Fizemos um exercício de design thinking. Nós dividimos todo o grupo em 5 grupos diferentes. Cada um desses grupos deveria passar o seu dia investigando uma cultura global diferente. E ao término do dia, ele tinha que apresentar um protótipo dessa persona que significasse essa cultura e, ao mesmo tempo, uma oferta consubstanciada por uma proposta de valor que atingisse efetivamente essa cultura e que fosse uma oportunidade de negócio. Tudo isso dentro de um elevator speech de 4 minutos. Que legal. E quem era a banca examinadora? O David Kelly, presidente do IDEO, junto com o Tom Kelly. Que experiência, hein? Imagina, idade média, 55 anos. Nós conhecemos o agro. Gente, a rigor, super tradicional, super competente, super inteligente. Cada um ganhou um Uber para passear, cada grupo. Um grupo foi para um bairro coreano, em que ninguém falava português. Comeram comida coreana, entrevistaram coreanos, eu não sei como, porque eu não estava nesse grupo, mas eu me diverti muito. Trouxeram as comidas para a sala, etc. Outro grupo foi para a Índia, o outro grupo foi para a China, o outro grupo foi para Oriente Médio e o outro grupo foi para os Estados Unidos. Eu assisti todas e fiz parte da banca. Eu posso dizer que ao final essas pessoas reputam que essa experiência foi a experiência mais transformadora na vida profissional delas até essa data. Uau! Qual é o ponto aqui? Foi lúdico. Sim. Tem experiência e tem emoção. Exatamente. 2, eles construíram. 3, eles personalizaram a persona. Então, na hora que ele teve que personalizar um coreano, baseado nas entrevistas que ele fez, a gente tinha dentro desse grupo um cara que ele é o vice-presidente de uma grande companhia, portanto ele vende para todos os países da Ásia. Ele conhece tudo. Ele voltou e falou, tudo que eu pensava que eu conhecia... Era frágil. Era frágil. Porque eu, de verdade, eu estava preocupado em vender para o cara. Não entendi. Mas eu nunca me coloquei no lugar dele. Nossa. Eu nunca entendi como o coreano pensa. Quanto que isso pode gerar de valor e pode fazer diferença para a carreira e para a empresa que esse cara vai tocar? Exatamente. Terceiro ponto. Então, eu estou falando da dimensão aqui puramente acadêmica. Depois eu estou falando que eu recomendo uma experiência que ela envolva vivência. E eu diria que o tema-chave para essa vivência hoje, se a gente fizesse esse mesmo bate-papo daqui a um ano, é outra história. Hoje é estude design thinking. Mas não ficar só lendo. Vá lá e faça um exercício. Terceira experiência. A terceira experiência foi muito interessante. Nós levamos esse grupo para a maior incubadora do Vale do Silício. E nós colocamos essa turma lá dentro, mas não para conversar com o dono da incubadora. Eles foram conversar o que é ser uma incubadora. E depois eles foram dentro das incubadas, não importa qual é o setor, para descobrir como que esses caras pensam. Como é que é o exercício de você ter uma ideia, trazer uma ideia para uma incubadora, tentar fazer essa ideia ser vendida para algum lugar do mundo. E aí eles falavam assim, no começo, não, Adriano, eu só queria ver a incubadora do agro, porque eu não tenho interesse em ver uma incubadora. Mas é a mesma coisa, eu falo né? assim, Tipo, desculpa, incubadora, incubada, incubada. E para você escolher que você quer investir, você tem que entender como isso funciona primeiro. Como que a cabeça de cada player funciona, Exatamente. Né? Como é que é o thought process, como é que é o processo de pensamento. Exatamente. E isso, quando eu vou aprender alguma coisa, eu procuro fazer sempre isso. Eu não quero... Como é que você coloca a água nesse copo? Não. Como que a sua cabeça funciona para você fazer aquilo?
Quando eu consigo entender isso, aí eu consigo modelar, consigo pegar uma parte para mim, consigo usar e tal. Agora, se eu só entendo o que o cara está fazendo, é muito mecânico e pouco valioso. Só que o brasileiro, ele, dentro de N características positivas que nós temos como empresário, executivo e empreendedor, tem uma que é muito interessante porque ela é boa e ruim ao mesmo tempo. O brasileiro, ele é imediatista. Na hora que ele falou assim, nossa, adorei o exercício de Design Thinking. Logo, adorei incubador. Eu falei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, é porque está tudo em São Francisco. Aí eu falei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra com São Francisco? E o cara falou assim, não, mas eu tenho que entrar nesse negócio. Opa, essa é uma boa conclusão. Mas por que você tem que entrar nesse negócio? Não, porque todo mundo entrou. Não. Aí não é design thinking. Aí não. Vamos voltar atrás. Então, esse dia foi... Entende isso aqui. Quando terminou o dia... E aí é um negócio que muda a chave, né? Muda a chave. O cara voltou diferente. Chegou no fim desse dia, puta, qual a próxima etapa? Agora eu estou pronto para discutir em Agritech. Agora eu estou pronto para discutir Fintech. Agora eu estou pronto para discutir qualquer negócio. Que minha cabeça está diferente. E aí, como é que eu medi... Isso é uma coisa muito legal, não vou... que é assim, tudo, de alguma forma, eu acredito que você tem que primeiro ser, para depois fazer, para depois ter. Isso. E para você conseguir algum resultado diferente, na verdade, você tem que se transformar em alguém diferente antes. Isso é muito difícil de explicar. Mas esse cara, um dia antes dessa experiência e um dia depois, ele era duas pessoas diferentes. Exatamente. Talvez a mulher dele nem vá reconhecer ele quando ele voltar. Mas você voltou diferente, o que aconteceu com você? E aí isso é a coisa mais difícil e mais valiosa que tem em qualquer programa de educação. E não é a informação que faz isso. Não. Né? É alguma coisa a mais. Tem intimidade, tem emoção, tem experiência, tem N coisas que isso é uma das coisas que eu mais tenho procurado entender, estudar e fazer, porque, bom, se eu tenho um negócio de educação, como que eu faço para gerar a transformação e não só passar a informação? Porque a informação vai ser de graça cada vez mais. É isso mesmo. Né? Agora, gerar a transformação é priceless. É isso mesmo. Não tem preço. Né? Quanto que você... E aí tem muito mais elementos disso aí. E de N coisas. Tem escolas... especialistas que falam que conseguem ensinar uma língua nova para uma pessoa em 5 dias. E aí a pessoa fala, mas qual que é a essência do negócio? O aluno não tem medo nenhum e eu cuido muito da emoção e de todo o cuidado e tem uma metodologia e tal. Pô, mas tem gente que estudou anos de inglês e não aprendeu. Posso aprender em 5 dias? Me enganaram até hoje. Né? Quanto vale aprender inglês em 5 dias? Então, eu acho que essa transformação que vem acontecendo no mundo da educação, Miguel, ela, de fato, ela é importante porque ela passa por organizações oferecendo experiências e oportunidades de transformação, mas veja a palavra que eu estou usando, oportunidade. Porque o Miguel e o seu negócio não podem garantir a transformação. O que você pode fazer como corporação é propiciar um ambiente estruturado. Sim. Que permita a transformação do outro lado. Sim. Metade do trabalho do trabalho está feito. A outra metade, eu diria que ela tem uma responsabilidade, que é sua como corporação e dele como participante. Sim. Sua como corporação, por quê? Você tem que fazer a seleção de quem participa do grupo. Sim. Pô, Adriano, isso é absolutamente elitista, então eu vou ficar escolhendo? Não, eu não escolho por uma questão de elitismo, eu escolho por uma questão de gerar resultado para ele. Sim. Existem pessoas que combinam melhor em conjunto. Nos meus programas mais caros, eu nego pessoas. Exatamente, ponto. Você fala, mas Miguel, o cara está querendo te pagar milhares e milhares de reais e você vai falar não para ele? Caberia na sala, caberia. Mas vai estragar a sala. É isso aí. No sentido não que ele é ruim. Não, vai ser ruim para ele. Não combina. E para os demais. Ele não está no momento dele. Mesmo que ele queira te dar o dinheiro. E isso é um contrassenso, é uma contradição muito, muito maluca de você falar não para um cliente que quer te pagar bastante dinheiro. Né? Então, essa é a parte sua. E não é porque você não gosta de dinheiro, porque é o melhor para ele, porque você está realmente querendo ser um conselheiro confiável e falar, olha, não é o seu melhor momento agora, é melhor daqui a um tempo, ou melhor você fazer tal coisa, melhor, né? Não está no momento. Concordo integralmente contigo. A segunda, ela deriva dessa.
Antigamente, os modelos de educação eles eram calcados no branding de quem oferecia. Sim. Hoje, não me importa o branding do que está sendo oferecido, o que me importa é quem é que está fazendo. Então, nos nossos programas, para tangibilizar isso, eu sou pessoalmente... É engraçado que o meu colégio lá no Rio, onde eu estudei, fazia isso há muito tempo, né? Porque tinha um processo de cada ano diminuir uma turma. Aí só ia ficando um jeito. Aí todo mundo passava no vestibular. Pô, já tinham dado pau no segundo, no primeiro. E aí ano, quando sai o ranking, pum, é o primeiro. Então, nesse meu modelo, no que eu acredito, o branding ele é o menos importante. Então, eu sou pessoalmente responsável, eu não delego isso dentro do Invent, pelo desenho do programa, e eu sou pessoalmente responsável por estar na execução do programa. Aí olha assim, qual é seu papel? Você é o cara que vai fazer a curadoria? Mínimo. Porque as pessoas que a gente escolhe são as pessoas certas para fazer, elas foram brifadas antecipadamente. Mas qual é o papel onde eu faço o game changer? Eu crio um ambiente e interajo com cada um dos participantes para que ele seja realmente, legitimamente aberto para a transformação. Sim. Se eu conseguir fazer só isso aqui... O uso cara, coachable. Exatamente. É coachável. Exatamente. Se eu fizer só isso, o programa vai trazer resultado para ele. Essa é uma das características chaves do meu cliente ideal. Porque como é que eu vou vender um produto de treinamento, de educação, de transformação, se ele não é aberto à transformação? Exatamente. Não vai funcionar. Para a gente fechar, Adriano, adorei essa conversa, passamos mais tempo porque o tempo voou aqui. Qual que é o desafio que você dá para quem está te assistindo? Alguma coisa para o cara colocar em prática, ou entrar em campo, começar até o final da semana que vem? Qual que é o desafio que você deixa para... O desafio que eu quero deixar dessa vez é o seguinte, cada vez mais, cada um de nós tem acesso à informação, de todas as naturezas. Acontece que, como tudo na vida, a qualidade é mais importante do que a quantidade. Sim. A quantidade está até demais, né? Exatamente. Não está faltando, está sobrando. Então, o desafio que eu faço para cada um coloca num pedaço de papel, num caderno exatamente igual a esse do Miguel, quais são os 5 tópicos que você decide que são os temas que você tem que conhecer profundamente dentro desse ano. Depois você vai fazer um segundo exercício. Quais são os canais, quais são os influenciadores, quais são as fontes que vão te ajudar a resolver essas 5 questões. 5 temas do ano e quem são as fontes para te resolver essas questões. Nesses 5 temas. E aí faça o terceiro exercício. Faz uma limpa dramática, radical e sem medo de seus canais de leitura. E fica só no que interessa. Fica só no que interessa. Isso vai te salvar tempo, isso vai te dar foco, isso vai te permitir aprender alguma coisa, ter um insight e conseguir transformar, porque esse é meu último desafio, transforma pelo menos uma ideia em alguma coisa. Sim, aplica. E aplica. Velocidade de implementação. Então, 5, filtra, e isso tem que virar alguma coisa ao final de um ano. Exercício fácil de fazer o tracking. Muito bom. Muito obrigado. Sensacional. Muito legal mesmo. Obrigado, pessoal. Pessoal, esse é o videocast Negócio de Expressão, onde a gente convida pessoas que a gente admira, que a gente gosta e que a gente pode aprender muito com elas sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre estratégia, sobre marketing. Adriano Amuy, muito obrigado. Obrigado, Miguel. Que obrigado, aula. pessoal. Abração. Muito bom.